Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui prontinho para começar mais um dia de bênção na presença do Senhor, nosso Deus. Nosso Deus é Deus de poder, é Deus de maravilhas, e é Ele que nos sustenta e renova as misericórdias dele sobre as nossas vidas a cada dia. Que Ele receba a glória. Bom dia, queridos. Já estamos aqui nos estúdios da Rádio Impacto, mais uma manhã abençoada na presença do Senhor. Bem-vindo, pessoal que está chegando no Facebook, Valtair Gomes, Mariana Cardoso, sejam bem-vindos conosco. Amém? Hoje vamos continuar falando um pouquinho mais sobre leis ou princípios de Deus. A diferença entre essas coisas, porque nós necessitamos aprender e viver segundo os princípios de Deus. Afinal, nós estamos no tempo da graça. Vamos continuar falando também sobre a questão dos refugiados. Vamos visitar hoje o campo de refugiados em Bangladesh, que fica ali, né, bem pertinho ali na Índia, Bangladesh. Nós vamos andar por lá para saber como está a realidade no campo de refugiados, para que a gente possa interceder. Amém? Nossa tarefa é orar, usar o poder que Deus tem nos dado, a autoridade do nome de Jesus, para interceder por cada situação que está acontecendo no mundo. Olá, Maria Luísa, querida, bom dia. Eu estava vendo o noticiário essa manhã, eu gosto de ligar um pouquinho para ver, né, o que está acontecendo no mundo. E eu vi a notícia de que lá na França, um homem armado fez muitos reféns num supermercado. E naquele momento eu orei, repreendi os espíritos que estavam agindo ali na vida daquele homem, amarrei, proibi de matar pessoas, né? Ordenei que o inimigo deixasse a vida daquele homem, que não usasse mais esse homem como um instrumento da maldade. E eles trouxeram a notícia de volta, atualizando, e aí eles já vieram com a notícia um pouquinho diferente, que as informações estavam desencontradas, e que me parece que o homem havia libertado todas as suas vítimas. Glória a Deus! Um abraço para o irmão Gilson Alves, também nos assistindo no Facebook. Um abraço especial para a nossa irmã Simone, que ontem esteve nos visitando, né, tomando aquele café da tarde. E foi, assim, um tempo maravilhoso com a irmã. Ela tem nos assistido através da Rádio Impacto e tem gostado muito do programa. E isso foi um grande incentivo para que a gente siga adiante, né? Pedindo que o Senhor esteja ungindo cada dia mais a nossa palavra, ungindo a nossa voz, e que, né, essa palavra que eu tenho trazido seja um alimento para você a cada manhã, e que as notícias possam te incentivar para que você não se esqueça de interceder, né? E não se esqueça de que muito pode a tua oração, que ela está subindo, né? Eu gosto muito de ver alguns testemunhos de pessoas, elas dão entrevistas, né? Tem um homem que o programa dele chama Isso é Sobrenatural. É um senhorzinho já, ele chama Sideroff, e ele é jornalista investigativo, e eu até me identifico bastante, porque eu também sou jornalista, né? É o meu background, a minha formação, exerci durante muito tempo, e eu entendo que a pessoa, quando ela está bem informada, ela vai conseguir
ser um bom intercessor, uma boa intercessora. Mas se você não sabe o que está acontecendo, como é que você vai orar? Como é que você vai interceder? Então, é necessário sim, né? Não que você fique se alimentando desses noticiários que vão te contaminar a alma, não. Mas você seleciona alguns canais onde você possa ficar informado, né, das coisas mais importantes que estejam acontecendo no mundo, ou mesmo no Brasil, ou mesmo na nossa cidade, para que você possa orar com conhecimento de causa. Amém? A informação é muito importante. Quer ver a informação mais importante de todas? As pessoas precisam ser informadas de que Deus as ama e de que Ele entregou Jesus Cristo para morrer em favor delas. E que elas podem sim ser salvas deste mundo de trevas, elas podem ser salvas de um destino eterno no inferno e voltar para o jardim de Deus, para a presença do Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo. E esta informação, ela não pode deixar de ser veiculada, ela precisa alcançar até os confins da terra. Por isso, nós somos os mensageiros de Deus, né? Com a boa nova, a boa notícia do Evangelho. O pessoal chegando, que alegria, Olga, comigo nesta manhã, querido, um grande beijo para você, Deus te abençoe. Fábio Vilas Boas, Davi Lima, você que está me assistindo, coloca aí um recadinho de onde você está assistindo, né? Onde que você está? Algumas pessoas estão, inclusive, fora do Brasil, irmãos nossos, né? Eu tenho uma amiga lá de Boston que ela fielmente, né, ela está assistindo os programas e toda a glória ao Senhor, porque é Ele quem tem me fortalecido, é Ele quem tem me dado do seu alimento a cada manhã, para que eu possa então estar dividindo com vocês tudo aquilo que pela graça de Deus Ele me tem dado. Anota aí o meu WhatsApp, será um prazer ter você adicionado no meu WhatsApp para estar acompanhando as notícias do que Deus tem feito através do nosso ministério, do que Deus tem feito em meio às nações da terra, notícias do projeto Asra, as nossas crianças da escola Asra, são 60 crianças e nós queremos, né, chegar a milhares de crianças e pela graça de Deus isso vai acontecer. E eu peço que o irmão se torne aí um parceiro nosso para a gente estar alcançando essas crianças ali na Índia com as boas novas do Evangelho. Elas não sabem, aquelas famílias não sabem, aquelas milhares de pessoas que vivem ali naquelas favelas, elas não sabem e elas vivem na desesperança. Mas o projeto Asra, que significa esperança, pode chegar até elas com as boas novas da salvação. Me ajude a ajudar. Ok? Vamos comigo, né, para os campos da Seara. Dessa maneira que nós vamos chegando lá. Nós temos uma equipe indiana ali que está ministrando a essas crianças, que está ensinando elas não somente ler e escrever, mas ensinando nos caminhos do Senhor, trabalhando com as mães, com as famílias. E eu te convido a fazer parte disso que o Senhor está fazendo, que é algo maravilhoso, ok? Se você quiser, estamos aqui, né, como apenas um veículo de ligação, né, teu com o campo missionário. Meu WhatsApp, 32 991 95 9489. 991 92, desculpem, 991 95 9489, ok? Aqueles anjos revelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador.
acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus pra sempre reinará. Que louvor maravilhoso, exaltando o nome de Jesus Cristo, exaltando a majestade do nosso Deus. Querido, mas vamos aqui, irmãos e irmãs, para a palavra. Olha o que diz em Ezequiel. A palavra é tão rica que às vezes eu fico assim, é tanta coisa para compartilhar, né? Nós vamos indo devagarinho. A irmã Simone se queixou, poxa, você começou um assunto e estava maravilhoso, e de repente você falou, olha, a gente vai continuar só no próximo programa. E aí ela ficou bastante triste, porque no próximo programa já é outro desafio, né, para a pessoa estar ali ligada e tudo, e ela não queria perder. Bom, mas vamos aqui no texto de Ezequiel. Bem-vinda, Neuci Alves, um abraço para você, chegando no Facebook. Ezequiel 36, 25, 28 diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Hoje nós sabemos que esta água pura é a água da palavra de Deus, a palavra encarnada de Deus, o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. E ele é essa água pura que nos purifica. E o texto diz, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. É verdadeiramente Jesus Cristo, a água da vida, que estava sendo prometido através do profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso é o novo nascimento. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Olha que maravilha, né? A promessa do Senhor para nós, que Ele já cumpriu, de nos lavar com a água pura, que é a palavra do Senhor, né? O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado e faz com que este coração que era de pedra, que estava morto, que não podia pulsar, seja substituído por um coração de carne, um coração lavado, remido no sangue do Cordeiro, um coração segundo o Senhor. Foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus pra sempre reinará. Pra sempre reinará. Oh, glória a Jesus, para sempre reinará. Mas Ele já pode reinar aqui e agora, nas nossas vidas e através das nossas vidas, porque Ele vive em nós, porque nós somos o altar do Cristo vivo, assim como Ele é, somos nós aqui neste mundo. Amém? Isso diz a palavra do Senhor. Mas assim como Moisés, ele quebrou aquelas tábuas de pedra com os mandamentos de Deus, assim também o Senhor deseja quebrar o nosso coração de pedra, insensível, que só obedece por obrigação, só obedece leis, um coração legalista, um coração religioso, que não entende o espírito da lei. O espírito da lei é o amor, o espírito da lei é a bondade de Deus. Esse é o espírito da lei. Ele deu a lei porque Ele é bom, porque Ele quer que a lei, Ele queria, né, no Antigo Testamento, que a lei fosse uma orientação, porque eles não conseguiam, eles tinham coração de pedra. Então Deus escreveu a lei dos corações de pedra mesmo, porque se ao menos eles lessem essa lei, se eles meditassem nessa lei, se eles mantivessem essa lei diante dos olhos,
né, eles iriam conseguir se desviar dos maus caminhos. Mas era algo provisório aquela lei, e ela só serviu para mostrar que sem o Espírito do Senhor, eles não tinham condições, capacidade de alcançar o padrão que Deus colocou para ele nas leis. E sem a capacitação de Deus, ninguém consegue cumprir a lei, ninguém consegue viver segundo os preceitos do Senhor, se não for pelo Espírito, se não estivermos nascidos de novo e pela capacitação do Espírito de Deus. O desejo do Senhor é dar a cada um de nós um coração de carne, um coração sensível ao toque da mão do Senhor. Ele vai escrever neste coração, né? E esse coração vai estar sensível ao toque da mão do Senhor, que vai imprimindo neste novo coração os preceitos de Deus, a lei moral de Deus, para que o teu coração seja como o coração do Pai. Um coração que tem a vida de Deus, um coração lavado no sangue de Jesus. Um coração que entende esses princípios mais profundos da lei de Deus, cujos fundamentos é o amor. É a lei do amor. A lei de Deus é a lei do amor. Tudo tem que ter sua origem no amor, né? Que é o propósito mais puro que um coração pode ter. É fazer as coisas movido pelo amor. Um coração segundo o coração de Deus, para que possamos ser, como o Senhor olhou para Davi e falou, é o homem segundo o meu coração, que nós possamos ter este coração segundo o coração de Deus. Não basta você obedecer como quem cumpre regras. Isso para o Senhor não tem valor. É preciso desejar ser como Jesus é, ser como Ele é, desejar ser como é o nosso Pai, nos espelharmos no nosso Pai, queremos ser filhos que nos pareçamos com o nosso Pai. É preciso desejar ser como nosso Deus é, imagem e semelhança, que Ele nos criou para ser imagem e semelhança dEle. Desejar andar em obediência para ser transformado e para honrar o nosso Pai. Não obediência como algo, um fardo. Não, obediência como quem tem prazer em obedecer para alegrar o coração do Pai. Para sermos transformados à imagem do nosso amado, do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Bem, mas vamos seguindo com o nosso tema. Eu estou estudando com vocês a vida de Abraão, porque Abraão é o nosso pai na fé, né? Tudo começou com Abraão. Deus levantou o povo santo dele, Israel, através de Abraão, através de Isaac, né? A semente de Abraão, descendência de Abraão, cumprindo a promessa que ele havia feito a ele, que a descendência dele ia ser tão imensa como as estrelas do céu, as areias do mar. E Abraão, ele se mostrou um homem de fé. Sempre a palavra vai falar da fé que Abraão teve, e por isso Deus fez uma aliança com ele e levantou o povo de Israel, e em seguida levantou a igreja, e nós somos os filhos de Abraão pela fé. Nós temos a mesma fé que Deus deu a Abraão, essa mesma fé opera em nossas vidas. Só que Abraão, ele cometeu
muitos erros. E nós precisamos aprender também, né, com a caminhada de Abraão. E eu estou falando aqui sobre a oferta que redime. Abraão, ele fez uma oferta que redimiu as coisas erradas que ele tinha feito. Mas ainda assim, as consequências das atitudes, das decisões que Abraão tomou, repercutiram, né, através da história do povo de Israel. Seja bem-vindo conosco também no Facebook, Carlos Alberto Couto, Joelson Rodrigues da Silva, vocês são muito bem-vindos aqui conosco. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre Abraão e vamos ver o que nós vamos aprender com a história da vida de Abraão. Em Atos 7:2, no livro de Atos 7:2, Estevão, quando estava ali para ser apedrejado, ele faz um discurso. E logo no início desse discurso de Estevão, ele diz assim: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. É interessante porque se você olhar lá em Gênesis 11, começa ali em Gênesis 11:31, parece que foi o pai de Abraão que tomou a iniciativa de deixar Ur dos caldeus. Diz que o pai de Abraão, Terá, tomou a Abraão, Ló e Sarai, né, a esposa de Abraão, Sarai, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir a Canaã. Terá viveu 205 anos, o pai de Abraão, e morreu em Harã. Quando eles saíram para ir para Canaã, esse texto dá a impressão que foi Terá quem tomou as pessoas e saiu. Mas foi Abraão, né? Se nós lermos lá em Atos, fala que o Senhor já tinha aparecido a Abraão e já tinha chamado Abraão para que ele largasse a terra dele, a parentela dele, e fosse para Canaã, para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Deus não falou Canaã, uma terra que eu te mostrarei, né? Ele deveria obedecer. E o texto diz aqui que Terá saiu com Abraão e eles foram, né? Mas eles pararam em Harã. Um instantinho, pronto? Bom, não é ninguém. Enfim, interrompeu aqui, mas vamos continuando. Então, por que eles pararam em Harã? A primeira parada deles foi em Harã. Para ir a Canaã, eles teriam que atravessar o deserto da Arábia, que era uma coisa impossível, com gado, né, com crianças, com tudo, não tinha como atravessar aquele deserto da Arábia. Então, a segunda opção era subir beirando o rio Eufrates até Harã, na Síria. Ali em Harã, depois que eles estivessem ali, eles poderiam descer para Canaã. Esse era o caminho. Mas quando chegou em Harã, eles, né, ficaram ali um tempo e Terá já estava muito velho, o pai de Abraão morreu ali em Harã. Mas em Gênesis 12, após a morte do pai de Abraão, o Senhor vem e reafirma a promessa dele a Abraão. E diz, né, a famosa comissão do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, nós temos a comissão enviando os missionários né, a todas as nações. No Velho Testamento, esse chamado para ser bênção a todas as nações da terra, a grande comissão, foi feita em Gênesis 12 a Abraão. Após a morte de Terá, o Senhor reafirma a promessa e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa de Deus a Abraão. E ela permanece hoje para nós, né? Que nós devemos realmente sair da nossa terra, nós devemos ir pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E nós somos abençoados por Deus para ser bênção. Se você não pode chegar à China, se você não pode chegar à Índia, você pode chegar até o teu vizinho, você pode chegar às pessoas que convivem com você diariamente.
porque é na medida em que você se torna uma bênção que Deus vai te abençoando mais e mais. Bem-vinda, Cláudia Cruz, conosco no Face. Bom dia para vocês todos. Que Deus esteja abençoando. Estamos falando sobre a vida de Abraão e Gênesis 12, quando ele recebeu o chamado do Senhor, a grande comissão no Antigo Testamento. Sê tu uma bênção, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção para todas as nações da terra. E então, ele estava ali em Ur, né, o pai morreu, ele continuou a caminhada rumo a Canaã. E Ló foi com ele. A palavra repete algumas vezes, enfatizando que Ló foi com ele. Ló era o sobrinho de Abraão. O pai de Ló havia morrido antes mesmo deles saírem lá de Ur dos Caldeus. E como Abraão, tio de Ló, né, parece que adotou Ló ali, né, como se fosse um filho. E Deus falou, deixa para trás a tua parentela. E a palavra diz, ele levou Ló com ele. E a palavra diz de novo, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando ele saiu então de Harã e continuou a caminhada dele para Canaã. Em Gênesis 12, um pouquinho mais para frente, já no versículo 7, ele chega em Siquém. Siquém já considerada ali parte, né, da caminhada dele. E ele ergue ali o primeiro altar e invoca o nome do Senhor em Siquém. Logo em seguida, ele prossegue, né? A palavra diz que ele prossegue, não sei ali quanto tempo ele ficou em Siquém, mas ele depois foi para as proximidades de Betel e ergueu o segundo altar entre Betel e Ai, e ali ele invoca novamente o nome do Senhor, e depois de algum tempo ele vai para o Negueb, ele segue em direção ao Negueb, e acontece uma fome, uma grande fome ali naquela terra, e Abraão desce para o Egito, né? A palavra é clara que ele desceu, ele saiu do centro da vontade de Deus, ele vai para o Egito, e ali muita coisa acontece, porque logo que ele entra no Egito, ele já entra mentindo, ele pede à esposa dele, Sarai, que diga que é irmã dele, não esposa. Faraó leva Sarai para o palácio, para o seu harém, começa a preparar Sarai para ser sua esposa, mas a palavra nos faz entender que ele não chegou a possuir Sarai. Assim como mais tarde, Abraão mente novamente para outro rei, e Deus também não permite que aquele rei possua Sarai, porque do ventre de Sarai ia sair a semente bendita, né? Que seria Isaac, para gerar todas as famílias do povo judeu, né? E erguer o povo de Deus na face da terra. Mas quando ele desce para o Egito, ele enriquece ali, Faraó acaba descobrindo que Sarai era mulher de Abraão, porque uma praga vem ali sobre Faraó e todo o pessoal do palácio de Faraó. Me parece que as mulheres todas ficaram estéreis, né? E então o Faraó devolve Sarai para Abraão e paga um dote para Sarai. Como assim? Olha, isso é para ressarcir do prejuízo, né, que eu fiquei com a tua mulher aqui, para que essa praga, então, possa parar, né? E, realmente, Deus, ele vai e faz que a praga cesse, e Abraão sai do Egito, muito rico, e ele volta para o Negueb. Saiu do Egito de volta ao Negueb.
Gênesis 13, 2, 3 diz que Abraão era muito rico. E ele volta, né, para o Negueb, e do Negueb ele volta a Betel, ali onde ele primeiro tinha erguido a tenda dele, onde ele tinha erguido aquele segundo altar. E ali Abraão invocou novamente o nome do Senhor, porque todo esse tempo ele tinha andado desviado, né, lá para o Egito, que é símbolo do mundo, amealhando riquezas do mundo, mas debaixo de mentira. Então, ele adquiriu uma riqueza espúria, não abençoada, sendo que Deus tinha prometido que o próprio Senhor é que ia enriquecê-lo, que ia abençoá-lo, que ia prosperá-lo, e ele já foi, né, por meios próprios e escusos, ele adquiriu essas riquezas. Gente, que maravilha! Nós temos Prem Rajabantawa da Índia. Ele está no Facebook assistindo. How are you, brother Raj? How are you? Good to see you here. O Senhor realmente, né, está levando, eu creio que nada ele está entendendo, mas que a unção possa tocar esse irmão lá da Índia que nos assiste nesta manhã, né? Bom, então o que aconteceu? Ele volta do Egito, rico, tão rico, e Ló também está tão rico que eles não conseguem ocupar a mesma terra. Então Abraão, ele se separou de Ló. Em Gênesis 13, 14, disse... Não, vamos primeiro aqui, que ele se separou de Ló. Isso é importante. Foi o próprio Abraão que falou para Ló: Ló, nós devemos nos separar, porque eu não quero que tenha contenda entre nós, porque estava havendo desavença, né, entre as pessoas que cuidavam dos rebanhos de Ló e os que cuidavam do rebanho de Abraão. E Abraão falou: Ló, é melhor então que você se separe de mim, escolhe, né, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E foi esse momento que Ló olhou as campinas ali do Jordão e optou para ir estender as tendas dele em direção a Sodoma e Gomorra, né? Então ali houve a separação de Ló. E logo depois que houve a separação de Ló, em Gênesis 13, 14, o Senhor novamente, ele vai reafirmar a aliança dele com Abraão. Porque não era para Ló ter acompanhado Abraão. Quando ele se separa de Ló, Deus falou: agora sim, vamos aqui, né, refazer essa aliança. Disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele. A palavra diz bem assim: disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque, de uma certa forma, ele se apegou a Ló, sobrinho dele, como se de Ló fosse surgir a descendência dele. E Deus não queria, Deus queria cortar, né, essa raiz. Tanto que Sarai era estéril, eles não tinham frutificado até então, porque os planos de Deus é que eles viessem a frutificar no tempo de Deus, né? E debaixo de uma aliança com o Senhor, porque dali ia surgir Isaac, né, que era símbolo de Jesus Cristo, né, do Cordeiro, que ele quase foi imolado, né, pelo pai dele. Então, debaixo dessa promessa do Senhor, Abraão ergue o terceiro altar junto a Hebrom. O que simbolizam esses altares? Quando eu estava, não me lembro se na China ou na Índia, eu acho que foi na China, que o Senhor me falou sobre essa questão dos altares. Porque ali na China o evangelho, você não pode sair pregando, né? É proibido. Então você tem que adotar outras estratégias. E eu comecei a ficar meio frustrada, porque eu não podia sair por aí pregando. Eu tinha que fazer amizades, né? E eu tinha que pregar para os amigos, e eu tinha que ficar mais na intercessão. E eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui?
né, na China, 2 anos na China, o Senhor tem me levado às nações, muitas vezes, às vezes eu não entendo o propósito de Deus, quando Ele me mostrou que Abraão, como é que ele fazia a marcação do território para Deus, como ele foi se apropriando, ganhando legalidade em Canaã, para que mais tarde Deus viesse entregar Canaã na mão dos seus descendentes. Ele ia fazendo esses marcos, ele erguia uma tenda, né, e colocava um altar, e naquele altar ele invocava o nome do Senhor. O Senhor, ele tem me dado uma promessa de me enviar a muitas nações da terra, né? Já me enviou a 12, né? Mas ainda muito pouquinho, né? São tantas nações, 250 e tantas nações da terra. Ele me deu bandeiras para colocar essas bandeiras. Quando você coloca uma bandeira, significa tomada de posse de um território conquistado. E eu questionei ao Senhor sobre essas coisas e Ele me mostrou, né, como Abraão fazia para marcar o território. Não era uma bandeira, mas era uma tenda, era um altar. Só que hoje, quem é a tenda onde o Senhor habita? Somos nós. E onde fica o altar do Senhor? Fica dentro, fica no nosso espírito. O Senhor está entronizado em nosso espírito. O Espírito do Senhor, o Pai, Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Nós somos o altar. O nosso espírito é o altar, o nosso corpo é a tenda onde habita, onde está erigido este altar. E por onde nós vamos, por onde Deus nos envia, nós estamos nos apropriando, tomando posse do território para Deus. É como o Senhor falou para Josué: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te dou por herança, desde que você esteja no centro da minha vontade, desde que você esteja cumprindo o meu propósito. Nós vamos ver que Ló não deveria ter seguido com Abraão, né? Que não estava de acordo com o que Deus planejou. Eu quero ler com vocês lá em Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado acampamento e passou a viver próximo aos carvalhais de Mane, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Nós vimos que foi o terceiro altar a ser edificado, né? E depois, então, que ele se separou de Ló, as coisas começaram a mudar. Ló não foi bênção. Em Gênesis 14, ele cai em cativeiro porque ele foi viver em Sodoma e Gomorra. Ele não tinha o mesmo chamado de Abraão. Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro. Andaram dois juntos, se não houver acordo entre eles, não houve mais acordo entre eles. Acabou acontecendo, né, o rompimento e Ló acaba caindo em cativeiro e Abraão o liberta. Porque era responsabilidade de Abraão, ele não deveria ter levado Ló com ele. Ele se mostrou um problema. E Abraão acaba tendo que entrar numa guerra, ele derrotou 4 reis, nós vimos isso, né? Inclusive Kedorlaomer, que tinha um enorme exército, e ele foi contra este exército, esta coalizão de reis, com apenas 318 servos. E eu vou recapitular isso com vocês, que eu achei muito interessante.
nós temos que observar essa questão dos números na Bíblia, porque os números falam muito, tem muito significado, ok? שבוך לפניך את ליבי אודה בפניך אהבתי כי אתה אדוני אהובי שבוך לפניך. Vamos avançar só um pouquinho mais neste assunto, porque eu quero compartilhar sobre o campo de refugiados. Então, esses 318 servos, eles eram nascidos na casa de Abraão. Abraão andava com cerca de 2.000 pessoas. E ele escolheu esses 318, e a única vez que aparece na Bíblia essa expressão, servos treinados. Isso é muito interessante, né? E eles foram circuncidados, segundo algumas fontes, outras fontes, né, de informação, eles foram circuncidados. Primeiro 10 foram circuncidados, 10 é a letra I em hebraico. Depois mais 8, que é a letra H em hebraico, são as iniciais do nome de Jesus. E depois os outros 300, que é a letra Tal, que é a cruz, né, que significa redenção. Gideão também foi com 300 homens, se você vai lá, Juízes 7:12 fala de Gideão, 300 homens apenas, ele lutou contra os midianitas, amalequitas, todos os outros que vinham do leste, numerosos como uma nuvem de gafanhotos. Então, assim como Gideão, Abraão derrotou os inimigos com Jesus e a cruz. Isso é o que simboliza, né, esse pequeno exército. Jesus e a cruz. Gênesis 14:18, logo que ele volta de libertar Ló, ele vai ter um encontro com Melquisedeque, rei de Salém. E aí nós vamos ver o que aconteceu, né, a oferta que ele faz para redimir a ilegalidade, né, daquela fortuna que ele tinha amealhado. Mas, se Deus quiser, segunda-feira nós vamos continuar, não fica triste, nós vamos continuar nesse estudo, porque eu estou aí caminhando com Abraão, porque nós precisamos extrair alguns princípios bíblicos importantes a partir da caminhada de Abraão. Conversando ontem com a irmã Mônica, com a irmã Simone. A irmã Simone falou assim, o tempo do programa passa muito rápido. Eu falei, realmente, quando eu vejo, o nosso tempo já está praticamente esgotado. Ela falou, você devia fazer o programa 2 horas. Eu falei, não, 2 horas é demais, já são 3 vezes por semana, o Senhor já vai abençoando aí a nossa voz. Mas realmente, olha, o tempo ele corre. Então vamos falar aqui sobre Bangladesh. Bangladesh é um país que fica ali, né, bem pegadinho ali na Índia, e estão chegando muitos refugiados ali em Bangladesh. Eles estão fugindo de uma violência indescritível que está acontecendo em Mianmar. E esses refugiados, eles pertencem a um povo chamado Rohingyas, não sei a pronúncia correta, ok?
e eles lidam agora com novos perigos. Eles fugiram de Mianmar porque estava, né, terrível as condições lá, e eles caíram numa condição de vida precária, porque eles vieram para esse campo de refugiados superlotados. Agora a estação chuvosa está chegando, que geralmente começa agora no mês de abril, e eles estão ali naquele campo, mas com muito medo em relação à segurança. Depois que anoitece, fica escuro, não tem muita iluminação e todo tipo de coisa acontece. As condições de saúde no campo são alarmantes e os surtos mortais de doenças transmissíveis como sarampo e difteria já estão ocorrendo. Com a chuva, veio o risco de doenças transmitidas pela água, como a diarreia aquosa aguda, febre tifoide, hepatite, malária e dengue. E devido ao completo desmatamento e à topografia desses campos de refugiado, o risco de deslizamentos de terra e de inundações também é muito alto. A maioria das latrinas, dos poços construídos, né, para que eles pudessem ter água, foi construído na correria, e aí eles precisam ser desmontados ou adaptados, pois as inundações vão contaminar a água potável. As fortes chuvas de monção, que é tempo dessas chuvas, os ventos fortes, podem potencialmente inundar grandes áreas e destruir esses abrigos frágeis onde eles estão. E podendo levar, inclusive, ao maior deslocamento de dezenas de milhares de pessoas que tenham que deixar ali o campo de refugiado para buscar um outro tipo de abrigo. Atualmente parece não haver mais outro lugar no mundo para os Rohingyas. Eles procuram por abrigo. À noite, a insegurança é grande. Esse povo estava ali em Mianmar, né, e foi atacado até pelos exércitos. Eles querem extinguir essa etnia Rohingya, sendo que tem mais de 50 anos que eles habitam ali em Mianmar e eles não são reconhecidos como cidadãos, ok? Então, atualmente, a situação deles é essa. A noite, a insegurança é grande, a superlotação, a falta de iluminação facilita o abuso das mulheres, das crianças e até mesmo rapto de pessoas para fazer tráfico com essas pessoas, vender como escravos. Ninguém pode dormir sossegado, porque não tem como trancar as portas. Quando você deitar tranquilo para dormir à noite, se lembra deles, eles não podem nem trancar a porta, não conseguem nem dormir, tem que ficar vigiando, né, a noite inteira, porque senão alguém pode entrar e roubar suas crianças e atacar suas mulheres. Em 2017, a maioria das mulheres e meninas que procuravam atendimento médico e psicológico pós-estupro, porque elas foram lá em Mianmar, foram estupradas pelos soldados que invadiram, muitas foram estupradas, muitas vezes. Então, elas procuram apoio psicológico e pós-estupro, elas procuram nas instalações da Médicos Sem Fronteiras, que fica lá nesse acampamento, né, porque elas foram abusadas lá em Mianmar. Houve um aumento no número de mulheres que estão procurando esses tratamentos, porque elas estão precisando de tratar, porque elas estão com lesões resultantes da violência de seus parceiros, mesmo atualmente, e elas têm ferimentos físicos extensos, precisando até mesmo serem internadas. Essas lesões incluem contusões, lacerações, queimaduras, fraturas e estrangulamentos. Tudo isso, essas mulheres estão sendo vítimas. As barreiras para as mulheres e meninas em busca de cuidados após a violência sexual são imensas. Elas têm vergonha, elas não querem ficar estigmatizadas, né, marcadas ali para todo mundo saber. E elas têm medo, têm vergonha e são desinformadas também sobre os cuidados disponíveis para elas nesse caso, né, quando são estupradas. Elas não sabem que elas precisam de atendimento médico. Até o momento, 230 sobreviventes de violência sexual foram tratadas na clínica dos Médicos Sem Fronteiras, mas o número deve ser muito maior. Muitas chegam tarde demais para receber tratamento, profilaxia pós-estupro e contracepção de emergência para evitar doenças e para evitar a gravidez.
Daí elas tentam abortar, acaba chegando à clínica com hemorragia, com infecções, outras têm complicações para dar à luz em lugares insalubres. Muitas vezes as mulheres que se engravidam após um estupro não conseguem nem mais voltar à comunidade. Muitos refugiados estão traumatizados e vivem mais ainda estresse do dia a dia, com a falta de alimento, péssimas condições de sobrevivência nos campos. Eles não conseguem, como eu disse, nem dormir. Só em fevereiro, agora, deste ano, mais de 3.200 refugiados entraram em Bangladesh, elevando o número para mais de 5.000 recém-chegados. Em Mianmar, as pessoas estão sendo mortas nos vilarejos, sendo queimados vivos, vão desaparecendo com violência, sofrendo assédio, destruição generalizada dos vilarejos e dos meios de subsistência. Há 136 milhões de pessoas deixadas para trás. Essa é a cifra dos que precisam da ajuda de emergência e sofrem em conflitos novos e crônicos pelo mundo. Mais 136 milhões de pessoas. Bom, o nosso tempo aqui, deixe-me ver se eu consigo falar o restinho aqui. Esse povo Rohingya é uma comunidade em Mianmar que está em fuga há mais de 50 anos. São 6.700 Rohingyas que morreram no primeiro mês de perseguição em Mianmar, em dezembro de 2017, que começou esse problema. Dezembro de 2017 agora, lá em Mianmar, querendo exterminar este povo. 6.700 já morreram, logo no primeiro mês, em dezembro. 730 das vítimas tinham menos de 5 anos de idade, crianças sendo exterminadas. É uma limpeza étnica que o próprio governo de Mianmar está fazendo. 370 mil muçulmanos fugiram para Bangladesh em 2 semanas, porque esse povo é muçulmano. É um povo que não está salvo. Vamos interceder. Pai, tem misericórdia, Senhor, desse povo Rohingya, Pai. Pai, papai querido, visita ali, Senhor, este campo de refugiados. Envia obreiros para a tua seara. Levanta intercessores que clamem pelo povo Rohingya, que está sendo exterminado, sem dó nem piedade, Senhor. Se eles ficam em Mianmar, estão sendo destruídos, ó Pai, estão, Senhor, sendo submetidos a coisas terríveis, as crianças estão sendo mortas, as mulheres violadas. Pai, tem misericórdia deste povo, Senhor, que as Nações Unidas, que as nações da terra possam intervir ali em Mianmar, Senhor. Ó Deus, e visita este campo ali em Bangladesh, nessas condições, a chuva chegando agora em abril, papai. Tem misericórdia desse povo, Senhor. Levanta alguém que possa ajudá-los, Pai, que possa levá-los para uma área mais segura, Senhor. Levanta o teu povo para orar, Senhor. Vamos orar pelo povo Rohingya, Senhor. Deus, só o Senhor pode socorrê-los. São muçulmanos que não te conhecem. Dá sonhos, dá visões. Envia ali, Senhor, os teus obreiros. Oh Deus, envia mais trabalhadores para a tua seara, Senhor, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Unge, ajuda o pessoal do Médicos Sem Fronteira. Levanta mais médicos que possam estar ali. Oh Deus, dá condições a esses médicos, ó Pai, porque eles estão vivendo ali em condições terríveis também. Cobre-os com o sangue de Jesus, Senhor, guarda eles das doenças, fortalece-os para que eles possam socorrer, porque, Senhor, ó Deus, Senhor, precisa de mais gente para estar socorrendo o povo Rohingya. Eles não têm a quem recorrer, eles não te conhecem como o único Deus capaz de socorrer, eles não sabem clamar por Jesus. Faz de nós a boca deste povo, que possamos nos compadecer, Senhor. Oh, papai, que possamos nos compadecer, Pai, porque o Senhor quer enviar os teus anjos, o Senhor quer enviar o socorro, o Senhor quer dar o livramento, mas eles não sabem pedir, Senhor, mas nós pedimos por eles, Pai. Nós pedimos por este povo, Senhor. Vai ali, Senhor, envia os teus anjos neste campo de refugiados em Bangladesh, Senhor. Oh, Deus, interfere ali em Mianmar, Senhor. Salva, Senhor, resgata este povo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Aqui estou diante do Senhor. Quero ver a tua glória.
Algumas pessoas chegando só agora no Facebook, Romildo, Toni e o pessoal do Aviva Kids em Melville. Se você quer receber o programa de hoje, é só você me adicionar, ok? No seu WhatsApp, que eu vou te mandar. Esse programa está sendo gravado no Facebook, você vai poder assistir. É 32 o DDD 99195 9489, ok? E você vai estar recebendo também notícias das nossas crianças, resgate crianças do lixão na Índia. Está aqui, resgate crianças dos lixões lá na Índia. Este é o nosso alvo, o nosso projeto. Assim como Jesus um dia me tirou e tirou você do lixo e nos deu vida nova, né? Ele pega os vasos quebrados que ninguém quer que joga fora, ele remenda e faz vasos de glória, de honra para o Senhor. Nós também estamos ali com o Projeto Azra, Projeto Esperança, para resgatar essas crianças ali do lixão na Índia. E este programa, O Clamor, ele surgiu a partir desta proposta de estar levando até vocês o desafio de unirem forças comigo para que a gente possa chegar àqueles povos ainda não cansados, aqueles que nunca ouviram a proclamação do Evangelho, levar as boas notícias a partir das crianças que estão ali, né, vítimas de violência, de fome, desamparadas, enfim, a partir das crianças, nós estamos encontrando lugar no coração das mães, dos pais, das famílias, para chegar, né, com salvação até aquelas grandes favelas ali no sul de Delhi. E eu convido você, a sua contribuição, por menor que seja, por maior que seja, é uma oferta de amor, porque é o amor de Deus que nos move para chegar até aqueles pequeninos. Né? Uma vez por semana, cada um dia por semana, eu estou orando por uma criança daquelas, né, no WhatsApp, e eu tenho visto a carinha deles como está diferente, né, como eles eram tristes, infelizes, maltrapilhos, e hoje como eles estão ficando cheios da glória de Deus, tão bonitinhos, né, e nós não podemos falhar com essas crianças, por isso eu te convido a caminhar comigo. Senhor, eu te agradeço por mais esta manhã, da tua graça derramada sobre nós, porque eu sei que o Senhor chegou até muitos corações com esta mensagem desta manhã. Senhor, eu me alegro porque o Senhor tem me alegrado de ser colaboradora contigo, Senhor, na obra de implantação do teu reino. Vem, Senhor Jesus, nós abençoamos a nação brasileira. Senhor, destrona os poderosos. Ó Deus, nos lembra ao meio-dia de levantar nossa oração e pedir a Ti que nos dê homens que governem o Brasil segundo o coração de Deus. Que possamos no dia 7 de outubro votar naquele que o Senhor levantou para resgatar a nossa nação, Senhor. Nós te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Fiquem na paz. Muito obrigada.